Olá! A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou recentemente uma audiência pública para debater a EJA, a Educação para Jovens e Adultos, oferecida pelos estabelecimentos de ensino público do país. O deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, que foi o autor do pedido para a realização do debate, é o nosso convidado dessa edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Guga. Obrigado pela oportunidade. Deputado, como é que foi essa audiência? Como é que está o atual estado da EJA no país? Olha, uma grande audiência pública, me surpreendi. Nós iniciamos a audiência pública no plenário 10, lotou, não tinha mais lugar, nos deslocamos para o plenário 1, na Comissão de Constituição e Justiça, para conseguir abrigar tantos profissionais, tantos especialistas, inclusive professores, educadores e jovens que participaram desta audiência pública. Deu uma repercussão nacional grande, foi transmitido ao vivo pelos canais, né, de imprensa aqui da casa. E qual o diagnóstico hoje da EJA no Brasil? É lamentável dizer que a EJA passou por um processo histórico de diminuição, de desvalorização, de desqualificação, de diminuição de acesso. Nós já tivemos, Guga, 3.500.000 brasileiros fazendo EJA, fazendo educação de jovens e adultos. E hoje tem 2.700.000. Mas, por outro lado, nós temos em torno de 9,5 milhões que não sabem ler e escrever ainda hoje, que são jovens e adultos no Brasil. E nós temos 70 milhões de brasileiros, olha, 70 milhões de brasileiros que não concluíram a educação básica. E por isso que essa foi um grito, foi um clamor. Diminuiu-se escolas que oferecem no Brasil inteiro educação de jovens e adultos, a EJA, diminuiu as matrículas, diminuiu o incentivo, se diminuiu a qualidade dos professores, do atendimento, dos espaços, porque virou quase que um espaço marginal dentro da escola. Então, às vezes, é o pior lugar da escola, aqueles professores que têm quebrar o galho para ir lá para a educação de jovens e adultos, e pouca prioridade, infelizmente. Agora, pergunta, Guga, uma coisa normal, a criança, em idade normal, conseguiu estudar, conseguiu fazer ensino fundamental, ensino médio. Mas nós estamos falando de uma injustiça histórica no Brasil, que muitos adolescentes jovens foram para o mercado de trabalho, tiveram que ampliar a renda da família, tiveram que trabalhar e deixar a escola. Então, se nós temos 70 milhões de brasileiros que não têm formação básica, tem 10 milhões de brasileiros praticamente de analfabetos ainda. Olha a importância da EJA. A partir dos 15 anos, temos que agora colocar uma política pública, financiamento, qualificação e formação de profissionais e valorização desta forma de educação, porque senão é dupla violência. Tu não teve o direito de estudar na idade indicada, alguns chamam idade certa, mas a idade indicada, nos parâmetros educacionais, e agora você quer estudar, não tem escola, está longe, não tem condições, muitas vezes não tem alimentação escolar, não tem professor preparado, não tem ambiente preparado, não tem transporte, não tem uma bolsa. E por isso que, infelizmente, nós perdemos, nessa semana que foi por iniciativa do governo, e parabéns, educação integral, mas lá na educação integral eu propus uma bolsa permanência. Porque um jovem que faz ensino médio, ficar o dia inteiro, o risco que se corre é não ter educação integral, ele fugir para o trabalho, para aumentar a renda da casa. Então, as famílias mais pobres. Por isso que já tínhamos 28% também da educação integral, baixou para 23%. Então, nós temos um desafio de agora ampliar. Por isso que o governo botou 4 bilhões nesse ano e no ano que vem. Mas quando eu propus a Bolsa Permanência, também para a EJA, para os jovens e adultos que vão fazer EJA, tem um apoio, tem um subsídio para que ele possa priorizar a educação, a qualificação profissional com uma boa grade curricular, porque ficou aligerado o estudo da EJA, ficou educação muitas vezes à distância, que não forma ninguém nessa área da educação de jovens e adultos. Por que a educação de jovens e adultos precisa ser presencial? Porque a relação entre o coletivo, que cria a experiência, que um anima o outro. Tem pessoas de 60 anos, de 70 anos, eu agora em Florianópolis eu vi uma senhora de 85 anos, aprendendo a ler e escrever, e a emoção dela, Guga, dizer,
agora eu sei ler. Agora eu posso morrer feliz. Olha o que a senhora falou. E ficou violentado durante 84 anos. Um país que não dá educação para os seus filhos, na idade certa ou não, e no caso da EJA, que é numa idade singular, que já é jovem, já é adulto. Então precisa cuidar da população brasileira, precisa resolver essa injustiça educacional histórica, essa desigualdade educacional histórica. E tem que colocar a EJA no centro da prioridade da política pública brasileira. Deputado, eu estava vendo aqui um dado, eu acho que é do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, que diz que entre 2007 e 2020 as matrículas caíram 50%. É um número muito grande, né? Metade. Isso é uma violência, porque tem jovens e adultos querendo estudar. Eu ouvi a senhora lá e outras dizendo, a gente chorou quando uma pessoa saiu da EJA porque não tinha mais como vir, porque não tinha apoio, porque ela vinha com fome e não tinha uma alimentação adequada, ou porque não tinha como pagar o transporte. Então faz uma bolsa de R$200, R$300, para ela poder pegar o transporte, o ônibus. Por quê? Como reduziu as vagas, como você falou, de 3,5 milhões para 2,7 milhões, ou seja, diminuiu quase 50%, significa o quê? As escolas ficaram cada vez mais longe, porque a oferta diminuiu. E, consequentemente, se tu não dá o apoio, uma retaguarda, ela não permanece. E a tristeza daqueles que ficaram é aqueles que foram deixando de estudar porque não tinha mais condições de um apoio. Então, EJA é um direito da juventude e dos adultos estudar, aprender a ler e escrever, aprender uma profissão, aprender, né, a partir da educação formal da EJA. Segundo, precisa transformar em prioridade para o governo federal, para os governos estaduais e municipais. Porque no Plano Nacional de Educação está lá as metas. E não conseguimos, no 9º ano de Plano Nacional de Educação, não só não conseguimos a meta, como diminuímos a meta a ser atingida pelo Plano Nacional de Educação. Esses últimos anos foi uma tragédia para os jovens e adultos não terem o direito de estudar nesse país. E eu quero dizer da minha testemunha pessoal. Eu sou professor há 30 anos de uma universidade, tive o privilégio de ser prefeito da cidade de Chapecó, Santa Catarina, e na época que nós tínhamos educação de jovens e adultos, nós somos 295 municípios em Santa Catarina. Cada 5 jovens adultos que estudava em Santa Catarina, um estava em Chapecó. Ou seja, 20% da população de jovens adultos que frequentava a escola de EJA estavam em Chapecó, porque nós acolhemos os migrantes de outras regiões, de outros municípios, e que eles não tinham tido oportunidade no pequeno município de ter estudado. E a gente acolheu com educação de jovens e adultos. Não tinha maior alegria de uma senhora dizer, agora eu não erro mais o ônibus, agora eu vou pegar o ônibus certo. Então, eu acho que é isso, é transformar a vida das pessoas. E a EJA transforma a vida das pessoas. Deputado, você sabe que o nosso programa é curtinho e a gente já está aí arrumando para o final. E eu queria saber, a partir dessa audiência, né, desses debates, quais são as medidas que a gente pode tomar aqui no Legislativo, porque eu imagino que o Executivo tem um projeto para sair em qualquer momento. E o que pode ser feito aqui no Legislativo? Boa. Eu acredito que a gente precisa garantir no orçamento, garantir dentro do Legislativo, no PNE, que nós que vamos votar a nova proposta de Plano Nacional de Educação, que o governo endereça aqui até setembro, e por isso que semana que vem, nós na próxima semana vamos ter um seminário nacional do PNE, e o PNE precisa agora recolocar a EJA como prioridade para os próximos 10 anos. Onde queremos chegar daqui 10 anos? Não adianta dizer que em um ano nós vamos resolver o problema. Nós temos que colocar em 10 anos, porque já são populações que não tiveram o direito. Então agora a gente tem que universalizar esse direito. Orçamento, no PPA, Plano Plurianual, que vota esse ano, tem que compor na educação prioridade nacional e dentro da educação como prioridade nacional, a EJA também como prioridade. Então são iniciativas fundamentais para nós aqui e acredito que desta forma, com bolsa de estudo. E eu vou propor agora, como não foi contemplado na educação integral, escola integral que votamos há poucos dias e agora está no Senado, eu vou propor um projeto de lei de criar bolsa de estudo para jovens e adultos que estudam na EJA.
Tá legal, deputado, boa sorte aí com esses projetos todos e muito obrigado mais uma vez pela sua participação. O senhor que é um cliente frequente do nosso programa aqui. Obrigado, Guga, obrigado. E vamos juntos, vamos reconstruir esse país, colocando a educação como a melhor herança que a gente pode deixar para o povo, para as crianças, para o adolescente, para o jovem. Eu que sou autor de uma bolsa de estudo do artigo 170 de Santa Catarina, mais de 500 mil jovens estudaram nas nossas universidades, principalmente nas comunitárias. Agora aqui a nossa tarefa é enfrentar esse tema da EJA e vou fazer parte da frente parlamentar que a Luciane Cavalcante está propondo aqui no Congresso Nacional. Vou fazer parte dessa frente parlamentar da educação de jovens e adultos para dar visibilidade aqui no Congresso Nacional. Obrigado pela oportunidade. Viva a educação e viva a EJA. Eu conversei com o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, sobre a situação dos programas de educação para jovens e adultos nas escolas brasileiras. Se você quiser rever esse programa ou outras produções da TV Câmara, acesse o nosso portal na internet no câmara.leg.br ou siga as nossas redes sociais. Muito obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Palavra Aberta.